Olá, estamos iniciando mais um Comex Sem Fronteiras, já na nossa 6ª temporada, e o podcast de hoje traz uma pessoa incrível, uma mulher que veio da roça e chegou até as negociações internacionais, a mesas internacionais, inclusive debatendo sobre um assunto que está muito em pauta, o tarifaço de Donald Trump. Ou seja, desafios e muita história e competência vem aí hoje no nosso podcast. Não perca, assista ele todinho. Eu sou a Cristiane Faz, CEO da Acron, especialista em Comex há mais de 20 anos. Essa parte a gente combinou de não falar, né, Patrícia? Há quanto tempo, né? A gente já tinha combinado, mas enfim, gente, não tem como. Essa mulher é incrível, vocês vão conhecer a história dela. E ela vem contando um pouquinho pra gente sobre todos esses desafios, né? Você começou, como você costuma dizer, lá na roça, né, Patrícia? Exato. Bom, boa tarde a todos. Cris, que honra estar aqui, que delícia de convite. É um prazer, de fato, poder representar aí não só as mulheres, mas toda a comunidade de comércio exterior, que eu sou apaixonada por essa área, você bem sabe. Então, são 16 anos de Comex, vivenciando isso a cada minuto e aprendendo também com cada embarque, com cada desafio, que são muitos. Como a gente estava comentando um pouquinho antes, Exato. Cada embarque, cada dia, cada momento Exato. É um novo desafio, é uma nova realidade. De tédio a gente não morre, não é mesmo, Patrícia? De forma alguma. Inclusive, é uma dica aí para quem está pensando em trilhar, né, essa carreira de comércio exterior, não pode buscar aí a mesmice, né? Não, com certeza não. Nós temos sempre um aprendizado muito grande a cada dia. E a cada vez mais rápido, né, cada Patrícia? vez mais rápido. A curva de aprendizado está cada vez mais curta, né? Exato. Então, os nossos desafios são diários. E nós temos que enfrentá-los aí sempre em busca de informação e desenvolvimento. Gente, eu comecei já conversando com a Patrícia, mas eu não contei. A Patrícia é coordenadora de exportação e vendas internacionais do grupo Coagrosol, da cooperativa Coagrosol, que é referência em exportação de suco de laranja. E um segmento que atualmente muito afetado pelas novas imposições dos Estados Unidos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Patrícia, conta para mim, conta para quem está aqui com a gente, como foi começar, como foi essa transição, sair lá entre os pés de laranja. Exato. E chegar até aqui. Quais desafios você teve nessa sua transição de carreira? Você transitou de carreira, inclusive, né? Sim, exato. Mora em Novo Horizonte, Sim. Minha cidade natal, inclusive, né? Novo Horizontina. Um beijo para Novo Horizonte. E como foi tudo isso? Você teve desafios? A sua família te apoiou? Me conta aqui pra gente, que muitas vezes passa por desafios para chegar aonde você está. Desafios são muitos. E eu acho que se não tiver desafio, não tem graça, né, Cris? Ah, é verdade. É o que apimenta aí Fala que a gente não pode pra ver só, caminho, né? Exatamente. Então, assim, eu tenho muito orgulho das minhas origens. Eu sou filha de citricultores, de agricultores. Então, eu fui criada na roça, né? Fui criada no campo. E eu brinco que eu sou da época, entregando a idade aqui, né? Que eu sou da época que não tinha agro, que o agro não era pop, não era tech, não tinha nada disso. Eu era do campo mesmo. E eu nem vou fazer brincadeira que faziam comigo na época, deixa pra lá. Numa próxima, Cris, você conta. Deixa pra lá. Compartilha conosco. E, assim, os desafios eram muitos, principalmente porque a educação na área agrícola, na área rural, também é um desafio maior, né? A questão de transporte, enfim. Mas eu tive, na verdade, o apoio sempre da família. Isso, com certeza, fantástico. É um diferencial. Com certeza. Porque a gente precisa de um pilar. Mas eu digo que para qualquer pessoa, em qualquer área de atuação, o mais importante é o autoconhecimento. Porque quando você sabe quem você é, fica muito mais claro onde você quer chegar.
Então, se você tem um propósito e um objetivo trilhado, mesmo que os problemas apareçam, mesmo que tenham pedras no caminho, você não desiste. Mas você, olhando para si, você busca essa força. É uma força interna. Então, quando você tem essa clareza, né, nos seus pensamentos e o pilar da família te apoiando, aí não tem limite, né? Você chega onde você tem o seu objetivo. Exato. E todos os desafios foram superados com resiliência também. Então, eu brinco que na roça a gente fala muito isso, né? Que é igual bambu, que enverga, mas não quebra, né? É a famosa resiliência. Então, é entender que os problemas, eles têm que ser encarados como oportunidades. Os desafios são transformados em oportunidades. Exato. Existe até uma técnica, né, que é denominada Risk and Ops, né, que vem do termo do inglês, que são riscos e oportunidades, ou seja, problemas, riscos, eles sempre são transformados em oportunidade a depender de como eles são vistos e tratados. Uhum. Então, dentro de cada instituição, dentro de cada companhia, dentro do seu setor, você tem desafio, tem problema? Então, na verdade, você tem muitas oportunidades para trabalhar e, com certeza, crescer mais ainda. Fantástico. Você sabe que no episódio anterior, na outro que a gente teve, foi com o Fernando, do grupo Pão Italho, que é um empreendedor também fantástico. E a gente falou exatamente sobre isso, sobre como transformar desafios em oportunidades. Exato. E eu pedi para ele que deixasse aos nossos espectadores um conselho. E o conselho dele, resumidamente, é: olhe o copo sempre cheio. Deixe de olhar para o copo vazio. Pare de reclamar e siga. Claro, gente, a gente não está falando sobre uma doença, sobre nada. A gente está falando sobre profissionalismo, sobre trabalho. Exato. Períodos complicados, todos vão passar por esses desafios. Sim. Mas depende do que você vai fazer com ele. Não é mesmo? Exatamente. E esse momento que nós estamos, atual momento, né? Como todos sabem, nós estamos vivendo um momento de uma barreira tarifária. São tantas barreiras no Comex, né? Tem a barreira fitossanitária, barreira comercial, barreira cultural. E a nossa atual barreira é uma barreira tarifária. Então, é um desafio, afetou muitas áreas, comprometeu muitos resultados, principalmente para quem opera cargas perecíveis, né? O relógio, realmente, o tempo está contra, né? Essas empresas, essas cargas. Porém, eu acredito que, olhando com essa ótica de que todo risco, todo problema é uma oportunidade, e a gente está falando de uma barreira tarifária, por que não olhar para dentro de casa, olhar para dentro da sua empresa e analisar se todos os âmbitos tributários, se todos os desafios tributários, oportunidades tributárias voltadas para comércio exterior estão sendo exploradas. Aproveitando a sua deixa e já falando, então, sobre uma notícia quentinha. Agora, no mês de julho, saiu uma normativa, se eu não me lembro, salvo engano, 418/2025, fala sobre o drawback para exportação, onde agora também se amplia para que você possa englobar dentro do drawback serviços. Ou seja, você vai poder passar a englobar o seu transporte rodoviário até chegar ao porto, o seu frete internacional, se for o caso, o desembaraço da sua mercadoria, ou seja, tudo o que leva de serviços, porque antes era apenas produtos que você podia colocar. Agora englobou mais, então também o transporte pode ser colocado, o desembaraço e tudo o restante. Eu achei uma medida excelente, né? A gente ainda está começando a implementar, mas já é um ponto muito positivo para desonerar a nossa cadeia de exportação. Exato. E nos tornar mais competitivos. Exato. Vem num bom momento, né, Patrícia? Com certeza, Cris. E assim, você trouxe um exemplo de regime especial. Então, nós temos outros tantos regimes especiais. E eu tenho o sentimento de que eles não são explorados, talvez, da forma que poderiam ser, na potencialidade que eles têm,
para trazer maior competitividade. Sim. Porque a gente está num cenário atual em que a barreira tarifária nos deixa menos competitivo, então por que não olhar para os benefícios já outorgados, né, para a área? Então, esse benefício, olha a extensão que ele tem na cadeia de serviços. Você sabe muito bem, né? Exato. Então, você reduz o custo, você aumenta a sua margem, você se torna mais competitivo. Então, na contramão, no contrafluxo, né, do que se fala sobre a tarifa do Trump, que, sem comentários, o impacto é gigante, mas eu acho que cabe a reflexão para olhar mais para a estratégia tributária da empresa e tentar ser mais competitivo nessa questão da redução de custos, né, e aumentando a margem. Então, assim, falando de drawback, a gente poderia falar de Recoff, Repetro, Recap, entre outros. São 17 regimes especiais, alguns com vínculo tributário e outros com amparo aduaneiro ou logístico, enfim. Mas eu acho que cabe aqui deixar essa reflexão para que todos olhem um pouco mais e tente ser mais competitivo na área tributária, principalmente pelo impacto dos Estados Unidos. Sim, e você tem toda a razão, porque quando nós estamos em um momento confortável, assim dizemos, a gente às vezes não tem tempo e nem é prioridade olhar para algumas coisas dentro da empresa. A gente vai sempre foi assim, está sendo assim, uma hora eu olho para isso. Só que esses momentos, muitas vezes, são importantíssimos para você transformar a cultura, transformar algumas coisas, olhar para fatores que até então não estavam sendo olhados. Exato. Porque o conformismo faz isso. Quando a gente está em berço esplêndido, acontece muito isso, Sim. né? Patrícia, mas antes da gente continuar, me fala um pouquinho. Você acabou de me dizer uma coisa que eu já sei. O mercado do agronegócio, ele é um mercado extremamente masculino. Acho que por volta, se eu não estiver enganada, de 30% apenas dos cargos são ocupados por mulheres. Então, mulheres gestoras, menos ainda. O mercado de logística e de comércio exterior, idem. Eu sou prova disso também. Nós somos mais de 50% hoje de profissionais na área, mas menos de 30% ocupam cargo de gestão. Me conta um pouquinho, né, como foi chegar até aqui. Me conta um pouquinho da sua trajetória. Sim. Por que a Patrícia é esse esplendor de profissional hoje? Na verdade, tudo começou, eu vou tentar ser breve, né, fazer da longa a história curta. Tudo começou quando eu tinha lá meus 10 anos de idade, que eu que pedi para fazer aula de inglês e insisti demais para a família e eu descobri ali um talento. Então, comecei a estudar inglês aos 10 anos e nunca mais parei e me tornei professora, me formei tradutora. Então, novamente, eu acho que você está alinhada ali com o seu talento, né? Eu acho que tudo que é a sua essência, eu acho que flui naturalmente na sua carreira, né? Mas a resiliência e os planos, os objetivos de carreira me trouxeram até a posição que eu ocupo hoje. E, com certeza, eu tive muito apoio, não só da família, mas de outras mulheres também, né? Porque o apoio feminino, ter uma mão estendida ali... Sororidade, de fato. Sororidade, na prática, vivenciar isso faz toda a diferença. E eu acredito que... Eu vejo que esse mercado ele está mudando, está tendenciando a mudar, né? Então, a gente percebe essas tendências de mercado. As mulheres ganhando cada vez mais espaço, mais respeito, mais voz, né? E hoje eu posso dizer que eu tenho o privilégio de estar numa empresa que vive o cooperativismo, né? A minha primeira experiência com o cooperativismo. E a cooperativa hoje, nós temos 40% da mão de obra feminina. Então, nós temos um RH muito comprometido
com essa questão, e uma diretoria também que vive os valores da empresa, não são só dizeres, né? Eles realmente vivem esses valores. Então, é muito gratificante olhar para trás e olhar para o presente, o meu atual momento, e sentir que o quanto mudou, né, dos últimos anos. Então, fácil não foi, nós sabemos que os desafios são muitos, né? Mas a sororidade, o apoio, a resiliência, o comprometimento com o trabalho também, e amar o que faz, que eu sou apaixonada por comércio exterior. Então, mesmo que talvez eu não tivesse apoiadores, o meu instinto, né, a minha força interna sempre me levava a permanecer no Comex e sempre buscando me aprimorar. Então, fazendo cursos, lendo bastante, conhecendo pessoas que tinham a somar, que tinham a contribuir, que tinham a elevar o meu nível de conhecimento, de saber, e também compartilhando. Eu fui professora há muitos anos, e tem uma frase que eu acredito que ela é muito verdadeira, que é assim: ensinar é aprender 2 vezes. Eu concordo. E isso é real. Eu lecionei, eu fui professora por muitos anos, e toda vez que você transfere o conhecimento, você está aprendendo mais sobre aquele assunto, né? Você falou sobre sororidade. Muitas pessoas falam de sororidade e dizem que as pessoas não têm. Mas e você? Você tem, né? A pergunta primeira é essa: você pratica? Eu costumo praticar, eu acredito e costumo praticar. E eu sempre digo também que, assim, a sororidade não é apenas entre mulheres. São entre classes, entre pessoas, entre profissionais. Até posso dizer, talvez, até entre empresas que passam pelos mesmos problemas e desafios. Mas a grande maioria fala tanto sobre sororidade, no caso eu vou falar entre mulheres, mas não pratica, só que quer de volta. Então, gente, vocês querem fazer diferença? Como a Patrícia falou, ensinem, sejam, façam o que vocês gostariam que fosse feito por vocês. Pratiquem isso. Não guardem um conhecimento ou não prejudiquem alguém simplesmente porque você acha que o seu conhecimento não pode ser passado. Exato. Essa troca, o apoio mútuo, né? Eu acho que primeiro tem que começar de nós mesmas, não é mesmo, Patrícia? Exato. Hoje a maturidade, né, ela me trouxe uma visão um pouco mais clara e ao mesmo tempo mais ampla sobre a nossa responsabilidade com o outro. Então, quando você ocupa um cargo de liderança, a sua maior preocupação é desenvolvimento do outro, o bem-estar do outro. Como eu posso contribuir para o outro se sentir melhor e evoluir também. E a gente evolui junto, né? Porque eu falo que conhecimento e saber é uma troca. Da mesma forma que eu ensino, eu tenho um nível técnico para ensinar uma jovem aprendiz, ela me ensina muito sobre a vida dela. Porque ela tem uma ótica, uma perspectiva, uma vivência de vida que eu não tenho. Então, é uma troca. Então, por isso que o tempo todo. Então, e muito na linha do respeito, sabe? Eu acho que respeitar os limites do outro, respeitar o tempo do outro, o espaço do outro, eu acho que é o essencial. Então, seria o respeito com o ser humano, se preocupar com o outro, né? E também respeitar o espaço, o ambiente, a cultura que você está inserida. Eu vou ir um pouquinho além. Isso serve tanto para líderes como para liderados. Exato. Se você quer ser um líder, observe. Isso serve tanto para líderes como para liderados, né? A gente vive um momento único, né? Que nós, como gestoras, a gente tem alguns desafios que a gente vai deixar para um outro dia até para conversar sobre isso. Sim. Agora você estava falando sobre valor, né? Eu sei
que é a Coagrosol, posso falar? Uhum, sim, por Eu sei favor. que a Coagrosol tem um olhar diferenciado para uma série de valores. Como você falou há pouco, ela olha para a questão feminina, ela olha para os produtores, e eu sei que ela tem uma política interna de valor e impacto econômico. Eu gostaria que você me contasse, Paty, um pouquinho como é essa política, como é a política de valor da Coagrosol, porque eu acho que isso faz toda a diferença, tanto no mercado interno, na micro e macro região onde vocês estão hoje, como também na hora de colocar seu produto, a sua marca no mercado internacional. Eu estou correta? Esse ano é um ano duplamente especial para a Coagrosol. Por quê? Nós celebramos 25 anos de história, 25 anos de cooperativismo. Então, eu convido a todos para que entrem em nosso site, leiam a história, porque realmente vale a pena. E, num segundo momento, a celebração é dupla, porque a ONU anunciou formalmente que esse é o ano do cooperativismo. Uau! Então, é a minha primeira experiência no cooperativismo e eu entendo, eu li a respeito de outras cooperativas e toda cooperativa ela tem uma história interessante, uma história muito rica, que o cooperativismo ele vem da união, ele vem literalmente a união faz a força, né? Então, a Coagrosol ela nasceu da dificuldade de pequenos produtores em se posicionar no mercado frente às grandes empresas. Então, eles se uniram para tentar se reerguer, encontrar seu espaço, e através dessa união, eles fundaram a cooperativa. No início, com 7 cooperados, citricultores, e atualmente nós somos em 150 propriedades cadastradas, cooperados, fazendo acontecer no dia a dia nosso ali, entregando fruta de qualidade e com responsabilidade socioambiental. Isso é muito interessante. Em uma das minhas visitas à Coagrosol, você me disse como é valorizado o pequeno produtor, a forma como ele cultiva, o meio ambiente, como vocês incentivam para que isso aconteça. Exato. O nosso pilar, na verdade, é a sustentabilidade acompanhada da responsabilidade social e ambiental. Então, o nosso pilar na Coagrosol são as certificações. Então, qual que é o nosso ponto forte, né? Qual que é a nossa raiz enquanto cooperativa? As certificações. Exemplificando as certificações que nós possuímos, a SMETA, que ela tem um vínculo com a saúde humana, então com o RH também. Entendo. Então, algumas certificações, elas trazem auditorias não só em loco, no campo. Eles não olham, não tem uma ótica pura e simplesmente para o produto ou para o cuidado com o meio ambiente, mas também o cuidado com as pessoas. Então, muitas das nossas certificações, elas têm 3 exigências maiores, que seria a responsabilidade ambiental, a qualidade da fruta e a responsabilidade do nosso RH enquanto departamento, olhando para as pessoas, qualidade de vida das pessoas. Inclusive dos cooperados? De todos. Então, existe um programa dentro da cooperativa que cuida desde a propriedade para os cooperados que moram nas propriedades, os que não moram recebem um outro tipo de suporte, mas todos os cooperados, eles são suportados, recebem o suporte da cooperativa. Então, nós temos um time que eles vão a campo, agrônomos, levando tecnologia, informação, conhecimento, desenvolvimento para os cooperados, para melhorar a qualidade do produto, melhorar o nosso relacionamento com o meio ambiente, trazendo essa responsabilidade ambiental.
E também existem planos dentro da cooperativa voltados para o bem-estar social. Né? Então, temos projetos sociais em parceria com a cidade, estamos situados em Itápolis, então tem projetos sociais em Itápolis, e também dentro da cooperativa, olhando para o administrativo e também para o time fabril, então o RH muito alinhado com esses pilares, com essas certificações. É incrível, porque eu sei o quanto a Coagrosol colabora de uma forma socioeconômica mesmo para toda a região, né? O quanto é importante os vários trabalhos que vocês fazem na região. Me diz uma coisa, Paty, você ou a empresa, vocês veem que o mercado internacional consegue entender o valor que isso tem? Isso agrega, de fato, valor ao produto de vocês? Porque não é simplesmente comprar o suco de laranja, né? Excelente pergunta, Cris. Quando nós falamos das certificações, elas trazem uma responsabilidade com o ambiente, com as pessoas. E nós percebemos que o mercado consumidor, principalmente europeu, americano, são os nossos principais. Eles se preocupam muito além da qualidade do alimento. Então, quando eles compram um suco da Coagrosol, eles têm a certeza de que eles estão adquirindo um produto com consciência ambiental, com valores, com pilares, e isso traz uma satisfação e uma segurança na compra, porque o foco não é apenas em um produto, em um suco de laranja. Um suco por suco, né? Suco por suco. Então, nós, enquanto cooperativa, nós não operamos grandes volumes em comparação com as Big Three que tem aí no mercado. Nós operamos volumes voltados para mercados que estão pagando não só pelo suco, com uma consciência ambiental e social diferenciada. Exato. Então, os nossos clientes, eles têm um perfil comportamental na cadeia de valor, né? Que eles entendem que aquele suco é um suco que respeita o meio ambiente, que agrega valor humanitário, que tem cuidado com os cooperados, que preserva toda a natureza ao redor das propriedades, que cumpre todas as normas e as regras que as certificações exigem. Então, o nosso produto, ele carrega consigo um peso, uma responsabilidade socioambiental muito clara, muito grande. E isso é que faz o diferencial. Além de frutas selecionadas, bem cuidadas, também essa responsabilidade não só de qualidade, que é o nosso forte, mas também socioambiental, que é a responsabilidade ESG, que tanto se fala e a gente vive isso na cooperativa diariamente. E então eu acredito que os nossos clientes, eles tenham essa identidade de valor. Então, quando tem essa identidade de valor, eles têm a satisfação, a tranquilidade de estar comprando esse suco com valor agregado devido às certificações. Excelente. Paty, você tocou num tema agora que é venda para a Europa e para os Estados Unidos. Exato, Cris. E aí eu não posso deixar de trazer aqui para a mesa o tarifaço, o famoso tarifaço de Trump, né? Sim. Onde ele adicionou, na verdade, 50% de taxas de impostos sobre o que já era cobrado nos produtos, no suco de laranja de origem brasileira. O mercado nacional, vou até pegar aqui minha colinha, salvo engano, 42% aproximadamente de tudo o que é exportado pelo Brasil é exportado para os Estados Unidos. E o restante é distribuído na Europa, em sua maioria. É isso mesmo?
Isso mesmo, Cris. Mas na contrapartida, o que é interessante é que o próprio Estados Unidos tem o Brasil como um dos seus maiores fornecedores, ou seja, 70% de tudo que é importado de suco de laranja é importado do Brasil. Então, é um pouco, né, complexo isso. A gente está sofrendo com essas questões, mas a gente sabe que também as empresas americanas estão sofrendo. Dentro de tudo isso, né, eu queria ouvir sua opinião sobre essa questão, mas também quero saber o que você, o que a sua equipe, o que a Coagrosol está fazendo em relação a isso. Se esse cenário de 42%, se também se coloca para vocês, se vocês já estão exportando menos, se vocês não sentiram, ou sentiram, mas não foi uma queda tão grande, já que vocês têm um produto que realmente agrega um valor diferente. E, dentro de tudo isso, o que está sendo realizado? Como vocês estão vendo esse cenário? Cris, com certeza, assim como qualquer outra empresa exportadora brasileira, nós fomos impactados pelo tarifaço. O que nós estamos fazendo para nos reerguer e nos reposicionar no mercado? Primeiramente, dando prioridade aos embarques para outros destinos, que seria uma estratégia, né, inicial. Acredito que talvez nem todas as empresas tenham essa possibilidade. Num segundo momento, o Trump reduziu o percentual para o suco de laranja especificamente, porém os outros produtos todos estão ainda dentro dos 42%. E assim, a estratégia como ser menos impactado, não vou dizer não impactado, mas menos impactado, reduzir, né, o efeito, o impacto. Buscar novos destinos, fomentar novos países, né, novos negócios. Porém, nós bem sabemos que esse trabalho, exato, esse trabalho de prospecção de novos destinos, novos negócios, ele é um trabalho moroso, é delicado, tem que estar planejado, né, ter um planejamento estratégico. Então, não é a toque de caixa como foi a tarifa. Então, o que nós podemos fazer para reduzir o impacto, no nosso caso, na cooperativa, né? Nós estamos antecipando alguns embarques para outros destinos, né? Para reduzir o custo estoque, né? E buscando a abertura de novos mercados para nos posicionar, não ficarmos aí refém dos Estados Unidos. Certo. Alguns mercados como o café, há representatividade que já vinha negociando com outros mercados a abertura desses mercados. No caso do suco de laranja também já há essa movimentação, ou já estava acontecendo essa movimentação? Nós já estávamos com um trabalho de expansão, claro que não com esse objetivo, não com essa finalidade, mas o trabalho de expansão já havia sido startado dentro de um plano de expansão mesmo de negócio da cooperativa. Entendi. E está tendo cancelamento de pedidos por parte dos americanos? Alguns contratos, eles estão stand-by, né? Digamos assim. Nós não tivemos cancelamento de negócio, né? Os negócios firmados, eles seguem vigentes. Seguem vigentes. Os contratos firmados seguem vigentes. Até porque está começando a safra agora, né? Exato. E nem os próprios americanos tiveram tempo de desenvolver. E eles não são autossuficientes no suco de laranja, não, né? Não são, Cris. O México, pela logística também, consegue abastecê-los, mas parcialmente, né? Não consegue suprir o mercado americano na sua totalidade. E como nós bem sabemos, a produção de laranja nos Estados Unidos, ela vem numa
numa queda, né? Numa decadência, numa queda dos últimos anos, então eles não são autossuficientes. Por fatores climáticos, por uma série de situações que aconteceram, né? Greening, fatores climáticos, acho que são os maiores impactos, né? Uhum. E o Brasil, sem dúvida, seria a fonte, o fornecedor ali de suco de laranja para os americanos. E quem sofre diretamente é o próprio consumidor americano. Sim. Porque o custo, né, desse suco para o consumidor lá, ele é afetado diretamente. Tá? E a gente sabe que eles consomem muito, né? Sim, tem um consumo de suco historicamente elevado. É um perfil, né, do público americano. E é isso. A gente acredita que o suco de laranja teve o seu impacto ali. E aí ele reduziu. Então, com essa redução, ficando ali nos 10%, né? Então, ficou um pouco mais competitivo, o impacto foi menor. Certo. Ô, Paty, agora deixando um pouquinho de lado esse assunto, né, do Trump, nós sabemos que há outros desafios que sempre houveram e há desafios que são constantes no nosso dia a dia da exportação. Não apenas para quem exporta suco de laranja, ou café, ou produtos perecíveis, mas para todo mundo que está no mercado, né, de exportação. Uhum. Nós falamos, eu vejo na Acron todos os dias, como a logística, muitas vezes, é um fator que encarece e prejudica o dia a dia do exportador. Nós vemos também que, como você mesma falou, existem outras barreiras que não são as tributárias, nós temos barreiras sanitárias, nós temos barreiras de diversas formas. Mas uma questão nossa, que são os gargalos internos e também quando há escassez de navios e containers no mercado. A gente sempre busca trabalhar com vários parceiros e trazer algumas soluções diferenciadas para os nossos clientes. Mas cada produto, cada empresa, cada momento, ele é diferente um do outro. A exportação de vocês, na sua maioria, é marítima. Vocês também têm exportação rodoviária? Nós temos exportação rodoviária, mas é um número ainda inexpressivo. 1% do nosso volume é rodoviário, então 99% modal marítimo. Tá. Me fala um pouquinho, Paty, como é esse dia a dia, como é essa loucura, o que você traz de dica para quem está começando ou para quem está sofrendo nesse mercado com os gargalos logísticos? A logística, ela deveria ser estratégica. Então, a logística, muitas vezes, ela é encarada pelas empresas como um serviço, mas ela deveria ser tratada com um posicionamento estratégico. Ou seja, ampliar a visão de planejamento logístico, buscar parceiros que tenham esse know-how no mercado, que tenham conhecimento de toda a cadeia, porque no nosso momento atual, com essas guerras que estão acontecendo, acaba impactando a rota dos navios, o transit time, a liberação dos vazios, a disponibilidade de container. Então, o fluxo, ele está inconstante. Então, pensar na logística estrategicamente, ter um posicionamento, um planejamento, e começar a olhar também para um posicionamento a longo prazo. Porque, às vezes, um mercado spot, né, ele te atende, mas se você tiver um planejamento a longo prazo, se você tiver uma parceria estabelecida, um relacionamento com os seus fornecedores, com os stakeholders da cadeia, isso agrega valor. Você atinge um nível de serviço, de eficiência, né? E reduz o risco. Então, se eu pudesse trazer esse conceito de logística, seria olhar para a logística como um posicionamento estratégico da sua empresa,
ter um planejamento a médio, curto, médio e longo prazo, e trazendo maior eficiência, redução de risco, redução de custo, e também olhando para todas as normativas também, voltando a falar das normativas, ter uma equipe logística muito bem preparada, que sustente e que consiga explorar as normativas. Porque nós sabemos que o cenário ele vem mudando a cada dia numa velocidade cada vez mais rápida, né? E aí o exportador, o importador também, eles têm que se adequar às regras e começar a olhar também as oportunidades que tem dentro da logística. Sim. Ampliar a visão. Como a gente estava conversando agora há pouco, né? As questões, elas mudam muito rápido. Tanto aduaneiras, quanto a movimentação nos portos, a movimentação... todo o comércio se movimenta de uma forma muito rápida. O que é válido hoje pode não ser válido amanhã. Exato. Então, eu particularmente e a minha equipe, nós buscamos sempre estar buscando ali no mercado as rotas. A gente sabe como uma rota está naquele momento e nós temos parceiros, nós temos clientes constantes para aquelas rotas. A gente busca, dentro da demanda e da necessidade de cada um, como melhor colocar, porque às vezes você mudando um pouquinho a rota ou otimizando algumas questões, você consegue fazer com que realmente tudo aconteça. Porque exportar não é só vender, é pensar na logística. Porque faz parte da sua venda como esse produto vai chegar. Faz parte da sua venda não só na apresentação de como esse produto vai chegar, mas quando esse produto vai chegar. Faz parte da sua venda, mesmo que você venda ex-works, os custos logísticos, né? Para quem não sabe, ex-works é quando a venda, a exportação é feita e o comprador é responsável por tudo a partir da fábrica. Ou quando é FCA fábrica, onde apenas o desembaraço é do exportador, né, Paty? Mas, querendo ou não, esses gargalos e esse custo logístico Brasil entra para o valor do seu produto. Então, aí entra em muitos momentos, às vezes, buscar uma negociação para o seu fornecedor que, às vezes, está comprando o ex-works, mas você pode ajudá-lo a encontrar uma melhor solução, porque você conhece melhor do que ninguém o seu país. A gente estava comentando até agora há pouco. Exato. Sobre as constantes reformas nas rodovias, os gargalos logísticos que nós sabemos que tem. E se você deixa isso muito solto, no fim das contas, a impressão que o seu cliente acaba tendo é que o Brasil não funciona, né, para alguns. Não só no setor de suco de laranja, mas em vários setores. Então, é correto a gente afirmar, e aí eu vou deixar você dizer, que uma assessoria qualificada e quanto mais integrada, conhecendo a sua empresa e o seu produto, é um diferencial? Com certeza, Cris, sem dúvida. Até mesmo porque, trazendo aqui um pouco do conceito de customer service, porque não é apenas a empresa que vende serviço. Tem empresas que vendem serviço, empresas que vendem produto. Não. Quem vende produto hoje também vende serviço. Um bom atendimento, eficiência, qualidade, agilidade e clareza nas informações. Então, isso é o essencial. Então, vamos supor, ter um tracking do seu navio, ter uma expectativa de ETA, de ETB, de ETS, ter a precisão de dados, manter o seu cliente informado. Então, você reduz a ansiedade pela informação, a busca pela informação e leva tranquilidade também para o seu cliente em relação à carga que está sendo transportada. Sendo o frete contratado por ele ou contratado por nós, a gente tem que assegurar que aquela carga está bem cuidada, foi bem transportada e também ter toda a rastreabilidade daquele processo, ou seja, gestão da informação. Extremamente importante, impacta também no valor agregado do produto, porque um produto hoje ele está acompanhado de segurança hoje, segurança alimentar, a segurança do transporte, segurança logística, a segurança da informação, a responsabilidade socioambiental, ou seja, a gente está falando de cadeia de valor
que quando a gente olha para o produto final, ele agrega, ele está somado, acompanhado de todas as nuances, de todos os trajetos que esse produto passou até chegar no destino, seja Europa, Estados Unidos. Onde quer que seja, Onde né? quer que seja. A sua visão é muito estratégica e nítida, né? A sua experiência mostra isso. Infelizmente, a cultura do nosso país ainda não entende, na sua massividade, a importância de tudo isso. Tanto que você vê muita empresa fazendo uma exportação ex-works, mas porque fala assim, ele vem e pega aqui e pronto. Não é assim. Depois se pergunta por que não conseguiu vender mais. Ou porque não consegue vender mais. Não estou criticando que se venda no ex-works, mas que se tenha um controle, que se entenda. E muitas vezes, em algumas rotas, você pode vender o ex-works, mas ajudar o seu importador, né? Indicando para ele empresas que possam auxiliar, mostrando às vezes que está tendo falha na empresa que ele está contratando e que isso vai impactar na entrega do produto conforme ele quer, porque todo mundo tem prazos a cumprir, enfim. E é o respeito da sua empresa no final que fica ali. Eu costumo dizer para alguns segmentos, não colocar no ex-works pelo fato de que alguns segmentos, os operadores logísticos, eles são principalmente rotas específicas, que eu não vou falar aqui agora, mas eles costumam atrasar e colocar muito... É comum eles colocarem a culpa na empresa exportadora. E então, quem fica com a fama de não conseguir produzir, não cumprir prazos, quem fica com a má fama é o exportador, sendo que ele está ali tentando entregar e fazer a sua melhor logística o tempo todo. O produto está bem, o produto está pronto, o produto é de qualidade, você tomou todas as suas medidas internas, você se preocupou com as certificações, mas às vezes lá na logística, no momento final, você perde uma série de pontos porque um operador logístico não é bacana, digamos assim, né? Ele não é responsável, ele enrola e coloca a culpa em você. E muitas vezes o importador, não estando aqui, não entendendo bem como é a operação no Brasil, não entendendo as dimensões que o nosso país, né, ele tem, só que no estado de São Paulo, de Itápolis a Santos, dá o quê? 400 quilômetros ou mais? 450. 450. Então, 450 quilômetros para chegar até o porto. Fora o momento que você coleta. Exato. Né? Ou seja, ida e volta é quase 1.000 quilômetros. É muita coisa. Fora todo o restante que está ali dentro dessa logística toda, não é mesmo, Paty? Cris, muito bem colocado. A gente tem que pensar que sempre tem que ser um ganha-ganha. E sempre a venda é uma corresponsabilidade. Porque nem todos nem todos estão inseridos no comércio exterior dominam os Incoterms. Então, talvez você tenha essa clareza quando você fala de ex-works, porque já vem desse mercado, já carrega todo esse conhecimento, esse know-how. Mas nós temos clientes e os stakeholders, todos da cadeia, nem todos dominam. Então, eu acredito que o papel do exportador é aí que entra o CS, né, que é o Customer Service. Então, o papel do exportador, nesse caso, é garantir que o cliente ele esteja bem informado de ponta a ponta do processo. Mesmo que a responsabilidade da contratação do frete não seja nossa, mas a nossa responsabilidade é com o cliente. Então, o cliente ele tem que ter uma visão clara do seu produto. Então, da estufagem, armazenagem, embarques, a atracação, desatracação, partida do navio, ele tem que ter essas informações, ele tem que estar munido de dados para trazer segurança. E você sente que ainda há uma carência dessas informações de forma assertiva no mercado? Cris, eu acredito que com a inteligência artificial, a tendência é que a gestão de dados
a gestão à vista, o que a gente chama de Big Data, né? Big Data Analytics, que tá muito em pauta hoje, isso vem muito a contribuir, né, a trazer essa transparência e visibilidade dos processos, que é a gestão à vista. Então, quando a gente pensa aí num dashboard, né, numa gestão à vista, a gente consegue trazer essa clareza de informação em tempo real. Eu não vou dizer que é um just in time, não tem como ser. Não tem como ser, mas a gente tenta ser o mais próximo possível. Então, eu acredito que tem muito a melhorar, tem muito espaço para melhora nessa questão de otimização dos dados, né, de comércio exterior, independente do Incoterm. Porque o que traz essa fragilidade para o exportador ex-works, talvez é a falta de informação, quando o seu cliente não está bem informado. Se o seu cliente ele tem toda a visão do início ao fim do processo, mesmo que o seu frete seja ex-works, e o seu cliente estando bem informado, você dá para ele a segurança que ele precisa e consegue atuar também, porque você fazendo... Não é porque é um ex-works que você não acompanha o processo. Não, né? Não. A maioria que me traz essa dificuldade, o que a gente acompanha, é que a dificuldade de comunicação, de informação, de clareza, de transparência, dados, foi por isso que eu te perguntei se você sente, Sim. Por parte das empresas contratadas para fazer essa logística. Então, você não sendo a contratante, algumas empresas não te dão em tempo real, ou não te dão em tempo algum, as informações necessárias. E menos ainda lá fora. E, havendo algum problema, elas rapidamente vão tentar tampar, mostrando para quem vai as pagar, que é o importador, que o problema foi aqui dentro do Brasil, que o problema foi com o exportador, ou foi porque o país não funciona direito, enfim. Então, são justificativas que utilizam para esconder algumas coisas. Infelizmente, a gente sabe que isso acontece um pouco mais nessas operações. Eu vejo um pouco menos dessa fragilidade quando é FCA fábrica, mas um pouco maior quando a gente está falando de ex-works. Mas, como você disse, isso depende de agente para agente. Eu costumo dizer que trabalhar com uma estratégia, com empresas que sejam mais do que um transportador, mas que sejam voltadas para a estratégia, que entendam que a continuidade do seu negócio com o seu cliente, quem quer que esteja pagando, seja o importador, no caso de um ex-works, de um FCA, de um FOB, ou seja, o exportador, no caso, né, de um CIF, CFR, entre outras, né, que a gente pode citar aqui, o importante é que a logística aconteça. Infelizmente, eu vejo no mercado que muitas empresas não conseguem ver de uma maneira ampla e integrada isso. Então, não conseguem, às vezes, casar desde a coleta até o real embarque. Porque a gente sabe que janela de navio ou janela de terminal anda uma loucura, né? Eles abrem em cima da hora e você praticamente não tem tempo nenhum. Então, a daytation às vezes explode, né? Para quem não sabe, daytation é o tempo free que você tem para ficar com um container, estufar e colocar no gate do navio, ou seja, colocar a carga desembaraçada na abertura do navio. A abertura é quando o navio fala, o armador diz, pronto, pode embarcar. Basicamente, né, explicando de uma forma simplista. Então, hoje em dia a gente tem um tempo extremamente reduzido para conseguir cumprir, né? E se não estiver todo mundo engajado e integrado, não acontece. Ô, Cris, o maior desafio atual não é só disponibilidade de vazios, mas é o tempo de abertura do gate, né? Então, cada vez abrindo e fechando mais rápido. Exato. Então, é essencial ter esse planejamento, ou seja, novamente a gente volta a falar de estratégia, né? E de parceiros que tenham solidez aí no mercado e que consiga garantir o embarque dentro das possibilidades portuárias que nós vivemos, com qualidade. Bom, aí outro dia a gente vai falar um pouco mais sobre
Redex, um pouco mais sobre pré-stacking e tudo isso. Porque hoje, infelizmente, Paty, eu queria continuar a nossa conversa. É uma delícia esse bate-papo com você. Nossa, passou muito rápido. Não falei que passa rápido? Passou muito rápido. Então, é uma delícia conversar com você. É uma pessoa que conhece muito do mercado. É uma pessoa que tem a empatia pelos profissionais e que pôde trazer uma série de conhecimentos aqui hoje para o nosso público. E eu espero que você volte em breve para a gente continuar esse bate-papo. Nossa, muito bom. Prazer estar aqui. Com certeza voltarei, se for convidada, voltarei quantas vezes aí. E eu gostaria só de encerrar dando uma dica de leitura, se eu puder. Eu ia te pedir uma dica pro pessoal. Se eu puder. Quando a gente entra na nuance aí de negociação, né? Nessa seara de negociação, tem um escritor, ele se chama William Ury, e ele é muito... a notoriedade dele é voltada para conflitos, mitigação de conflitos. E ele tem um livro que se chama Como Chegar ao Sim. Como Chegar ao Sim, eu já vi esse livro. Que é uma técnica de negociação. Mas o que eu mais me identifico é como chegar ao sim com você mesmo. Porque muitas vezes a gente se pergunta assim, quem seria o seu cliente mais desafiador, que te desafia mais? A gente sempre pensa em um terceiro, em alguém externo. E aí ele traz essa reflexão, né? E se você tivesse que negociar consigo mesmo, né? Consigo, como seria essa negociação? Então, às vezes, tem barreiras que a gente precisa quebrar dentro da gente para conseguir transpor barreiras externas. Esse livro é maravilhoso. Na hora que você falou o nome, eu me lembrei. Ele fala muito sobre crenças também. Exato. Sobre a quebrar crenças, né? Às vezes a gente entra numa negociação já vencido por nós mesmos. Exato. Então, você vê como que tudo está conectado, assim, né? Porque, vamos supor, eu sou a menina lá da roça, que fui criada no pé de laranja, e hoje eu exporto suco de laranja para a Europa, e os valores do agro, os meus valores como pessoa, estão todos alinhados, harmonicamente, fazendo total sentido. Então é isso, eu acho que tudo tem que fazer sentido, você tem que estar muito bem onde você está, estar feliz na cadeira que ocupa, na posição que ocupa, e tentar vencer as barreiras internas para conseguir ganhar espaço no mundo aí. Paty, realmente, o nosso bate-papo de hoje, eu vou te dizer que foi inspirador. Acho que tanto para mim quanto para quem está nos acompanhando. A sua trajetória é inspiradora. Como você traz os valores e a cultura da exportação, que exportar não é apenas vender. Exato. Que exportar envolve pessoas, envolve valores, envolve uma série de situações que vão muito além de simplesmente valores monetários. Exato. Obrigada por compartilhar de uma forma tão genuína conosco e realmente espero você de volta em breve, tá? Obrigada, eu que agradeço e eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento especial à alta gestão da cooperativa, aos diretores, presidentes. Então, fica aqui o meu agradecimento ao senhor Antônio Sgobi, ao Reginaldo Vicentim, ao Carlos Prescendo, que estão à frente da cooperativa, fazendo tudo acontecer, com tanta dedicação e amor que eles têm à história da cooperativa e aos cooperados e a todos os envolvidos. E eu queria deixar o meu agradecimento também aos meus pais, meu pai Américo, minha mãe Rosária, que são fundamentais aí pro meu crescimento, para a minha trajetória. Então, se hoje eu estou aqui, né, compartilhando com vocês, com certeza porque eu tive o apoio e o incentivo deles. E queria agradecer também o Thiago, que está comigo aí nessa trajetória e me dando apoio também. Então, acho que
Agradecer todo mundo que me estendeu a mão, me dando apoio e transferindo conhecimento também, porque sozinho a gente não chega em lugar algum, né? Nós não somos ilhas, né? Exato. Paty, muito obrigada. Obrigada a vocês. Estamos encerrando mais um episódio do Comex Sem Fronteiras. Se você gostou desse episódio, clica aqui, passe a nos seguir, que em breve teremos outros episódios. Acompanhe também os episódios anteriores, que tem muita informação, muita notícia interessante que você não pode perder. Muita estratégia e empreendedorismo. O podcast Comex Sem Fronteiras está disponível aqui no YouTube, no Spotify e também nas plataformas da Acron. Nos acompanhe e, se você ficou com alguma dúvida sobre algum dos assuntos que tratamos hoje, não deixe de entrar em contato conosco. Vou deixar aqui o QR Code para vocês, para fazerem contato se precisarem de algo. Aproveitando, já faço o convite para nos assistir no próximo podcast, que vai ser daqui 2 semanas. Até lá e muito obrigada.